Flui Podcast na área número 12, agora com o mestre Gesiel Andrade, com o meu amigo Max Carvalho. Salve. Começando mais um podcast. Agradecimentos aí à Casa do Pará, melhor açaí aqui da região. Né, Max? Fala aí. Sempre batendo na bola. Pô, Casa do Pará, obrigado aí, Caio, Barão, Bruno. Estamos devendo aqui, né? A visita foi um contratempo que tivemos aí, mas essa conversa sobre a cultura do açaí e o jiu-jitsu e os benefícios do açaí para a saúde, né? Isso aí a gente tem que ter também, né? E um pouco de marketing, muito de marketing ali com o Felipe Barão, que é casca grossa no marketing também. Olha aí sim. E mestre, poxa, uma honra estar recebendo o senhor aqui. Muitas histórias boas aí para contar. Essa conversa aí é imperdível para a nova geração, principalmente, que não conhece o que foi feito, né, mestre, no começo, para poder a galera estar lutando como está acontecendo no brasileiro agora, em alto nível, o jiu-jitsu se profissionalizando cada vez mais, a CBJJ pagando premiação em dinheiro para os campeões, para os vice-campeões. Muito bacana isso. Mestre, seja bem-vindo. É uma honra, um prazer ter o senhor aqui conosco. É uma honra e fico muito satisfeito em saber que tem mais um canal para a gente divulgar a nossa cultura, né? A cultura do jiu-jitsu, o início do jiu-jitsu em Pernambuco, a raiz que fez com que o jiu-jitsu se tornasse, né, aqui em Pernambuco, um dos melhores do mundo, do Brasil, né? E do Brasil, né? Sim, é isso aí. Isso é importante. Eu ia até pedir a Petro, só pega aí, Petro, um detalhe aqui, para quem não conhece, não, é a outra ali de cima. Isso, pronto, aí, ó. Para quem não conhece, o mestre Gesiel, né, é um faixa coral do jiu-jitsu pernambucano, original. 8º grau aí, né, mestre? Faz parte da diretoria da Federação Pernambucana de Jiu-Jitsu. Exatamente. Toma pra cá, né? A nossa federação é uma das federações que é mais volumosa em número de participantes registrados, né? Isso é muito importante para o Estado. Mas conta um pouco aí a história de como foi exatamente isso. A Confederação Brasileira, né, de Jiu-Jitsu, ela precisava de uma série de federações para poder ser configurada como confederação, e a Federação Pernambucana foi uma dessas pioneiras. Conta aí um pouco dessa história, mestre. A Federação do Estado de Minas Gerais, a nossa aqui de Pernambuco e a do Rio de Janeiro, foram as três principais, né, que fundaram a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, tá certo? Daí a confederação foi crescendo até chegar ao patamar que está hoje, né? Que é equivalente às melhores confederações do mundo, né? Isso é muito importante para o nosso jiu-jitsu, que foi pro Brasil, foi do Brasil para o mundo todo, né? Sim. Isso é muito importante. Bom, mestre, e eu me recordo que você falando sobre esse processo de federação, que antes a turma lutava aqui pela Federação de Pugilismo, né? E aí você que fez o elo para ser criada a Federação Pernambucana de Jiu-Jitsu. Conta esse link aí, como foi? Bom, o primeiro contato aqui com o pessoal do Rio, né? Que veio para cá, assim, em termos de academia aqui em Pernambuco, né? Foi o mestre Derval. Pode-se dizer no início da década de 80. Ele foi treinar na minha academia, deu uns treinos, a gente fez amizade, ficou trocando técnicas e conhecimentos. E depois me juntei com o Gutenberg, que foi treinar comigo também na academia, já na década de 90, né? E tem que falar também do Isaac Manuel, que Isaac Manuel, junto comigo, nós fizemos as primeiras competições de equipes aqui em Pernambuco. Foram as primeiras. A equipe, naquela época, eu botava o nome da escola que eu trabalhava. Era a equipe CAED, né? Minha equipe, né, da CAED, com a equipe de Isaac Manuel, do Sesc de Casa Amarela. A gente fazia as equipes, começou essas competições entre as equipes a partir de 1987, certo? Entre equipes. Mas antes eu já estava botando competições entre equipes da minha academia de Piedade com a academia de Candeias. Eu dava aula em duas academias. Isso já em 1984. Eu já botava. Eu conheci Isaac por volta de 1986, por aí.
Aí foi quando a gente se entrosou e começou a colocar as competições entre equipes. Foram as primeiras competições que teve aqui. E no Nordeste, né? e no Nordeste. Sim, então, mas aí nos juntou, juntaram professores e aí fizeram o link lá com a federação. Foi, aí a partir de 1990, 92, né, quando chegou o Gutenberg, que foi treinar comigo lá no Boa Viagem Praia Clube, tá certo? E ele foi para a Academia Nagai, certo? De lá da minha academia, ele foi para a Academia Nagai e botou uma equipe. Daí foi que começou as competições entre adultos, porque na década de 80 era mais entre crianças. O que aconteceu com o judô também. O judô, quando começou aqui, também era mais competição entre crianças, né? Aí depois é que os adultos vão chegando e com a influência de Carson Gracie, lá com Gutenberg, a academia dele encheu muito. Minha academia tinha de adulto 50% do que tinha a academia de Gutenberg. Só que a minha tem muitos adultos, né? Tem muitas crianças. As crianças que eram alunos do meu irmão, Júnior Andrade. E aí as competições eram bem equilibradas. Era a minha academia de Gutenberg e a de Isaac também. Mas a que tinha mais adulto era a minha de Gutenberg. Muito bom, essa época era boa, né? Copa Voador, não, já foi depois, não, né? Foi depois. E aí quem ficava na cobertura, né, oficial, certo? Suporte oficial, era a Federação Pernambucana de Pugilismo, o departamento de Jiu-Jitsu, com o departamento de Jiu-Jitsu. Depois, nós fundamos a Federação Pernambucana de Jiu-Jitsu, Federação de Jiu-Jitsu do Estado de Pernambuco. FJJPE. FJJPE. Muito bom, mas e fala aí um pouco, a gente que é próximo, eu fui o primeiro aluno do mestre Gisiel lá na Conda Boa Vista em 94, né, mestre? 94, 94, né? Foi 94. Tu já tá com a idade boa, viu? Foi um tempo bom. Então, mestre, e aí depois, eu sei que depois eu retornei e tal, mas eu queria que o senhor falasse um pouco aí do seu início, né, do jiu-jitsu. Passaram alguns professores com o senhor, mas fala aí desse seu início no jiu-jitsu até os meados, vamos dizer assim, dos anos 90, né, e aí foi quando começou a ter um volume maior de gente, né? Fala aí do seu início, os professores que passaram ali, né? Para a turma saber a sua linhagem. Essa coisa toda, porque basicamente no estado de Pernambuco, muitos dos cabeças de equipe passaram pela sua mão, foram alunos seus, né? Ou então foram derivados de seus alunos, né? Exato. Então, fala aí desse seu início. Bom, no início começou as competições entre a minha equipe e a equipe de Isaac Manuel, ainda né? O seu certo, não, mas só para dar um retornozinho. Tá certo? Com o Gutenberg, as competições foram ficando mais acirradas e começaram a crescer mais, a aparecer mais alunos e a academia foi crescendo, né? Na época, minha equipe estava na Associação Nagai, certo? Era a equipe da Associação Nagai, tá certo? Eu que estava no comando. E depois, Gutenberg era a equipe Carson Gracie. Aí a gente foi crescendo, um montante de alunos, né? Cada vez mais aumentando, e esses alunos foram saindo das academias, das nossas equipes, né? Sim. E formando suas equipes, certo? Então, na década de 90, as grandes equipes foram a equipe de Latuf Kesen, tá certo? De Gracie Barra, com Zé Radiola, tá certo? E a equipe de Boca, e a nossa equipe, né? Foram basicamente essas 4 equipes, as maiores equipes, que dessas equipes também foram se desmembrando e formando outras equipes. O Boca, ele já foi ele foi aluno do Gutenberg? Ele saiu do Gutenberg para fazer a academia dele? Saiu da academia de Gutenberg para fazer a academia dele, certo? E da minha academia se desmembrou a Nova União, a Hillion Gracie, a Rice continua. Né? A Rice é a academia que representa a gente, né? Sim. Mas tem a Arena, a equipe da Arena. Arena Feitosa. E outras equipes menores que saíram do meu lado, né? Foram alunos da minha equipe. Da equipe de Gutenberg tem Boca, tem
tem The Brothers, Jeff Tinto. Não, The Brothers é com... Não, mas saíram da Gutenberg. Porque não eram de Boca. Não era de Kesen, era da Kesen. Mas a Kesen saiu gordo, de. Né? A Kesen saiu de Gutenberg também. É porque nós dois. Porque Latuf foi dessas duas equipes. Do Gutenberg. Foi dessas duas equipes. A equipe Gutenberg e a equipe Gesiel, que saiu todo esse leque de academia. Saíram todas elas da nossa. Você estava falando até do Charles, que foi seu aluno. Charles, está muito bem nos Estados da Unidos. Branca Roxa, não é isso? Que até se juntou com o Zé Radiola, que eles fizeram lá freestyle, né? E depois... Pronto. O Charles treinava na época comigo e Gutenberg. Gutenberg e Charles eram faixa roxas, certo? Gutenberg era faixa roxa de Carson Gracie e Charles, meu faixa roxa. Então, Charles saiu, fez uma sociedade com Gutenberg, não deu certo, e depois se juntou com o Zé Radiola e, tecnicamente, ele foi que preparou o Zé Radiola, certo? No começo. Depois o Zé Radiola fez amizade com Carlinho Gracie, e daí foi crescendo a Gracie Barra aqui em Pernambuco. A Gracie Barra ficou uma das grandes academias aqui de Pernambuco, tá certo? Agora, hoje você mostrou um retrato da nossa equipe na década de 90, né? Sim. Nossa equipe foi 4 anos seguida campeã. Nos finais dos anos 90 e início dos anos... primeira década dos anos 2000. Foi quando eu retornei, eu lembro. Certo? Aí nós ficamos 4 anos ganhando direto, como o Zé Radiola também ganhou vários anos também, Gutenberg, tá certo? Eram grandes equipes, essas equipes. O Latuf, nas competições de faixa branca, ele ganhava todas. A base dele era muito boa para os faixas brancas, ele ganhava todas. Era muito bom o Kesen, Latuf Kesen. A equipe dele era muito boa também. Graduou aí. A de Boca era muito boa. Acho que foi ontem o gordo ali é o quinto grau, né, do jiu-jitsu. É quinto grau. O gordo, né? O gordo, o Latuf está com quinto grau também. O Latuf está com quinto grau também. Aí dentre você tinha essa criançada lá, né? Eu tinha que falar aqui do meu mestre hoje, né? Você contou aqui, a gente faz tudo parte da mesma linhagem, né? Isso aí. Que é o Vitor Hugo, que é um grande atleta, um grande profissional, e que eu tenho o prazer de treinar com ele, né? Eu tenho o privilégio de treinar com ele, que foi seu aluno e que ele sempre referencia o senhor como mestre e o início da vida dele no jiu-jitsu ali, já ainda criança, né? Como foi essa chegada de Vitor Hugo? Fala um pouco aí sobre essa história. Vitor Hugo, ele sempre foi daquele tamanho, né? Ele chegou lá com 8, 9 anos de idade, né? Muito pesado e tal. A mãe dele sempre levava ele lá. A família dele é muito boa, pessoas excelentes. Aí a mãe dele sempre estava lá, dando força a ele, né? E ele treinando devagarzinho, ganhando musculatura. E muito inteligente, né? Que ele aprendia com muita facilidade. E ele é um autodidata também. Ele aprendia sozinho, não sei como. Às vezes ele chegava com técnica lá que eu não ensinava. Ele aprendeu não sei aonde. Mas ele se desenvolveu muito, tá certo? Treinou comigo uns 15 anos, né? Era sempre campeão. Comigo ele não perdia uma, ganhava todas, tá certo? Tem até um episódio interessante que no Rio de Janeiro, na década de 80, porque eu sempre fiz a ponte Recife-Rio, né? Sempre morei lá no Rio de Janeiro 10 anos, mas nas minhas férias, ou quando perdi emprego, estava sempre aqui. E quando, na década de 80, eu morava aqui, mas praticamente todo ano eu ia ao Rio. Ia muito na academia de Machado, de Niterói, aluno do mestre Amélio, tá certo? E lá ele tinha um faixa verde, certo? Tanto ele como o Cícero, que eu treinei com Cícero. Cícero, Carlinho Gracie, ele fala até de Cícero. Cícero lutou na academia de Barrada com Hollis. Foi uma luta dura, os dois têm o mesmo nível. O Cícero, aluno de Barrada de Niterói, tá certo? Então, os caras tinham a faixa verde, porque era muito bom aluno de Cícero, aluno de Machado. Só que na competição eles iam lutar de amarela, porque só tinha amarela. Se botasse faixa verde, não tinha competidor. Aí aqui eu promovi Vitor Hugo a faixa verde.
Então ele treinava comigo na faixa verde e ia lutar, porque no jiu-jitsu é assim, a faixa, a academia a federação não liga para essas coisas lá no Rio, né? Sim. Aqui, alguém viu ele treinando na academia de faixa verde, aí foi na federação, fez uma queixa e tal. Aí o pessoal da federação disse, então ele só vai lutar de faixa verde. Não tinha ninguém. Com essa história ele ficou acho que uns 2 anos sem lutar. Porque não tinha faixa verde. Não tinha faixa verde e ele não podia ir de amarela. A turma naquela época não casava, né? Só existia faixa amarela. Eu dei a faixa verde porque ele era muito bom, certo? Aí eu promovi a faixa verde. Aí o entregador foi lá na federação. Se fosse a federação do Rio, o pessoal não ligava não. Mas a federação daqui, vamos dizer, era muito rígida, né? Muito conservadora. Porque no Rio, a questão do Rio era interna da federação. O que as academias faziam, a federação não se intrometia. Não se metia, né? Então, com isso, ele ficou esses 2 anos sem treinar. E depois vocês viajaram aí para lutar fora também, né? Com a equipe. Eu comecei, né, com as competições de equipe, como já falei. As primeiras medalhas da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu foi minha equipe que trouxe, né? De primeiro lugar, não, mas segundo e terceiro. A gente começou com as primeiras. A primeira medalha de primeiro lugar no Mundial, no Brasileiro, feminino, foi uma garota da nossa equipe, né? Aluna de Júnior Andrade, tá certo? Foi a Carla, né? A Carla Benevides. Foi a primeira pernambucana a ser campeã mundial, a ser campeã brasileira, sul-americana. Está ganhando todas ela. Muito boa, né? Na faixa azul, na faixa roxa. Daqui a pouco vai para a faixa marrom. Tá certo? É isso aí. Mestre, fala um pouquinho aí, então, sobre como é que você está vendo esse movimento do jiu-jitsu atual, né? Precisa dar um pulo aqui do passado, né? Para a gente ver assim, hoje o jiu-jitsu tão profissional ganhando o mundo e a gente está vivendo ainda, né? Hoje está acontecendo o maior campeonato de jiu-jitsu do mundo, né? Que é o Campeonato Brasileiro, né? Então, são 2 semanas de competição. Os melhores do Brasil estão lá e provavelmente os melhores do mundo estão lá também, né? Mas e a gente vê hoje, né, algumas mudanças acontecendo. Por exemplo, tem uma certa polêmica que aconteceu nos fechamentos do último evento do IBJJF, foi no Pan-Americano, e aí a confederação colocou já que seria proibido esse tipo de situação, né? Não pode mais atleta fechar o pódio, né? E óbvio que isso traz uma situação que já vinha numa cultura ali do jiu-jitsu, né, arraigada, de que se eu sou da tua mesma equipe, a gente não luta, a gente fecha ou deixa passar para poder, porque criou-se essa cultura de não lutar um com o outro. E aí essa regra nova obriga a galera a lutar, ou então vai ser desclassificado os dois, enfim. Como é que o senhor vê essa nova regra? É porque no jiu-jitsu o mais importante é a equipe, né? Então, a vitória da equipe vale mais do que a vitória individual de cada atleta da equipe. Então, se você vai estar ganhando, né, na pontuação, tem 2 que ali vão somar 10 mais 3, né, que são as pontuações, né, finais da categoria, né? 10 mais 3. Então, ali você já ganhou 10 mais 3. Ninguém vê necessidade de luta, né? Então, o pessoal combinava. Mas isso só acontece no jiu-jitsu. Nas outras modalidades não acontece. Talvez a ideia dele seja incorporar o jiu-jitsu a cultura das outras artes marciais, né? Cultura das outras artes marciais. Que coloca o pessoal para lutar. E o pessoal luta mesmo, da mesma equipe, mas luta um para ganhar o outro dentro da regra, né? Sem estresse, né? Acontecia até de não ser da mesma academia, mas por serem amigos, e aí a turma fechar, faziam, vamos fechar aqui, a gente divide. O principal motivo, acho que não foi nem a questão das equipes, foi exatamente porque amigos que são de equipes diferentes estavam fechando. Isso, a gente está falando de um campeonato importantíssimo, que faz parte do Grand Slam, né, da IBJJF, né, ou seja, são 5 campeonatos e o Pan-Americano é um deles.
que faz parte do Grand Slam, e aconteceu esses fechamentos, né? Então, os eventos menores terminam que acontece muito mais. Tá? A tendência seria acontecer muito mais e de repente a gente ia ver muitos pódios ali sem finais, né? Isso foge um pouco, essa parte aí de ser pessoas de equipe diferente, foge um pouco da nossa cultura do jiu-jitsu, né? Que é buscar a invencibilidade, né? Tá certo? Ninguém consegue ser invencível, mas tenta, né? Vai buscar, né? Hélio Gracie, Rickson Gracie, né? Ivan Gomes. Ivan Gomes realmente foi invencível, né? Então, no jiu-jitsu você pode se tornar invencível. Sim. Certo? Então você vai buscar a invencibilidade, mas pode acontecer de ficar invencível mesmo. Eu acredito que tem até outros lutadores de jiu-jitsu que nunca foram vencidos. Rickson Gracie nunca foi vencido, né? Com 300 e poucas lutas, nunca foi vencido. Pode ter outros também, né? Tá certo? Mas fale um pouco do livro que o senhor está escrevendo, né, contando aí histórias divididas em décadas, né? Então, na década X, o senhor fala da situação que aconteceu ali. Na década Y, aconteceu essa outra situação. Fala um pouco aí desse livro que o senhor está escrevendo aí para todo mundo. Eu estou fazendo um livro sobre a realidade do jiu-jitsu desde o início da década de 20, né? Desde o início dos anos, vamos dizer assim, do início dos anos 1990, certo? 1990, 1901, tá certo? 1901. Desde 1901, jiu-jitsu de lá até os dias de hoje, né? Tá certo? Aí você vem... É um livro que fala sobre 120 anos de jiu-jitsu. Exatamente. Aí eu venho fazendo pesquisa em jornais, né? Os jornais retratam a realidade do momento, tá certo? Então, o jiu-jitsu ele vem aparecendo na imprensa desde 1909, tá certo? Eu vim encontrando matérias sobre jiu-jitsu. O judô, eu só encontrei matéria de judô em 1950, certo? A partir de 1950 que eu encontrei. É claro, eu não me aprofundei em todos os jornais do Brasil, mas nos jornais locais e no Jornal do Brasil, certo? A revista O Tatame, e o Tatame é mais recente, a revista que tinha antigamente o Cruzeiro, né? Então, na realidade, de fato, o judô só começou a partir de 1950. E o jiu-jitsu já vinha desde 1909, aparecendo na imprensa do Brasil, né? E também na imprensa do mundo, né? O mundo tem jiu-jitsu no mundo todo. Tem escritores falando sobre jiu-jitsu da Alemanha, dos Estados Unidos, da França, falando sobre jiu-jitsu, certo? Livros que foram feitos a partir da década de 60, na década de 60, por aí, tá certo? Eu falo isso para que não haja controvérsia, né, sobre a origem do jiu-jitsu, que foi o Conde Koma mesmo que trouxe e ensinou aos Gracie, né, tá certo? O jiu-jitsu era mais enfatizado porque, na verdade, era defesa pessoal, certo? Era a técnica para fazer vale tudo ou se defender em briga de rua, que era o que os Gracie ensinavam, Hélio Gracie ensinava. Você vê que nas matérias que tem aí, nas entrevistas, a turma antiga lá dos Gracie, né, de Hélio Gracie, ele fala que Hélio Gracie ensinava a defesa pessoal, né? A defesa pessoal para o vale tudo, para a briga de rua, tá certo? O pessoal mais amador, né, que queria aprender mais para se defender na rua, a técnica era mais facilitada, tá certo? Mas a técnica para os lutadores profissionais, certo? Que eram faixa preta, no caso, naquela época, em 1964, estava lá Ivan Gomes, Jaildo Gomes, João Alberto Barreto,
tinha mais? Pedro Carson Emetério. Gracie, Pedro Mas já Emetério, da- na década de 50 também Sim. fazia vale tudo e jiu-jitsu. Tá certo? Pronto. Uma coisa importante também é que o berço do jiu-jitsu em Pernambuco começou com Jurandir Moura, né? Tá certo? Mas no Nordeste foi no Ceará. Hélio Gracie viajava muito para o Ceará. Inclusive, numa dessas viagens, teve um tripulante do navio que caiu no mar e o pessoal, naquela tentativa de salvar ele, Hélio Gracie mergulhou e ajudou a salvar o cara que estava se afogando. Até o Rorion Gracie conta essa história. Mas essa história eu vi no jornal, numa pesquisa. E ele ficou, o pessoal do jornal, né, da época, homenageou ele como sendo o campeão da terra e do mar. Por causa por por causa desse episódio, tá certo? E lá no Ceará ele ensinava a Pedro Emetério, que era o principal lutador e aluno dele lá, certo? E Pedro Emetério se envolve com vários eventos de luta. E de lá do Ceará vieram Jurandir Moura, Teógenes Moreira, Bilce Osmar, que foi para o Rio Grande do Norte, e também o Valzeni Castro, que tinha um apelido de Ceará. Então esses três começaram com as lutas de jiu-jitsu em 1959, 1960, 61. E tinha um professor também de jiu-jitsu, que eu não consegui encontrar a fotografia dele, mas que foi o professor do Antônio Sacramento, certo? Que Antônio Sacramento começou a treinar com ele em 1950. É o primeiro aluno de jiu-jitsu que ainda está vivo até hoje, né? Um aluno de jiu-jitsu da década de 50 que está vivo até hoje, Antônio Sacramento. E em 1961, Jurandir luta com Denis Câmara, que também foi outro aluno de George Gracie, e aluno de Takeo Yano. Aí ele luta, Jurandir Moura, a luta é empate, e na luta preliminar teve a luta de Antônio Sacramento com o Ceará, que é o Valzeni Castro, que era aluno do George Gracie. Mas, na verdade, essa luta não houve. Então, mas não quem houve. foi lá para o Ceará? Foi o George Gracie Os ou dois. o Hélio Gracie? Todos os dois Sim. viajavam muito para o Ceará. E tinha amizade lá com Pedro Emetério, certo? Pedro Emetério foi um dos maiores organizadores de jiu-jitsu no Brasil, né? Ele que criou, junto com outro lá, que agora não me lembro o nome, eles criaram o primeiro regulamento de jiu-jitsu. A origem do regulamento de jiu-jitsu hoje foi lá com Pedro Emetério, certo? Que Hélio Gracie não ligava muito para isso. Gostava de mostrar a eficiência. Era o jiu-jitsu até um bater, certo? Era o jiu-jitsu mostrando a sua eficiência como defesa pessoal, certo? Para vencer qualquer oponente. Diz que... Mas já o Pedro Emetério tinha uma ideia de competição profissional, né? Esporte, competição esportiva profissional, porque naquela época era profissional, não tinha amador. A pessoa subia no ringue e ganhava com isso, né? Feito o boxe, feito a luta livre, feito vale tudo. Então eles, tá entendendo? Ele subia, os profissionais faixa preta subiam para lutar, tá certo? Existe uma conexão entre o Takeo Yano, que foi o lutador aqui e professor, tem muita amizade com o George Gracie. Existe uma conexão dele com os Gracie. Dos japoneses que passaram pelo Brasil, a maior conexão é de Takeo Yano. Treinavam juntos eles, tá certo? E tanto é que Hélio Gracie, quando começou uma turma mais de amador lá na academia dele, no início dos anos 60, né? Final dos anos 50, 59, 60. Então aí tem um pessoal amador, tudo faixa branca, que não, Hélio Gracie não dava faixa colorida, né? Que as faixas coloridas que começou foi o judô, na década de 50. Então ele preparou o pessoal e passou tudo para a faixa preta. Hélio Gracie dava aula de faixa azul. E até outros professores, eu já vi professor lá, quando eu visitei na década de 70. Vi professor lá, faixa azul, dando aula, na academia de Cássio até. Tá certo?
Mas Hélio Gracie fazia isso. Então ele passou todos os alunos para a faixa preta. O Taquiano fez a mesma coisa aqui em Recife. Certo? Porque tem aquelas academias já daquele pessoal. O Taquiano ele dava aula aqui em Recife. Aqui em Recife. Então ele fez sociedade com Jurandir Moura. Então tinha aquele pessoal daqui que era professor de Vale Tudo. E era faixa preta de jiu-jitsu, mas não tinha autorização, né? Então o Taquiano chamou esse pessoal todo. O pessoal todo procurou ele, né? Ele pegou aqueles faixa branca, todo o pessoal que estava com ele, profissional, né? E a turma lutava no Vale Tudo. Então ele deu a faixa preta para todinho. A mesma coisa que a Hélio Gracie fez no Rio. Tá certo? A turma que tinha já um certo conhecimento ganhava a faixa preta. Mas os profissionais que iam lutar, né? Sim. Que iam lutar e ensinar. E o pessoal de judô, né? Que era amador, que ele já tinha... que o Taquiano ele ensinava só jiu-jitsu. Mas depois, quando pegou a moda do judô, então ele começou com o judô também. Graduando, faixa amarela, faixa verde, essa coisa toda. Então ele tinha uma equipe de judô, mas tinha os profissionais de Vale Tudo e jiu-jitsu, que lutava jiu-jitsu no ringue e eram profissionais de Vale Tudo. Esse pessoal ele passou tudo para a faixa preta, igual o Hélio Gracie fez no Rio. Eu acho que os dois, como tinham contato, né, eles devem ter tido algum tipo de contato para fazer a mesma coisa, na mesma época. Então aqui ficou faixa preta de jiu-jitsu, Arlindo Gomes, Jurandir Moura já era, e José Maria foi faixa preta de Jurandir Moura, tá certo? E teve e outros mais, né? Que agora não lembro o nome. Aí pronto, formou-se aqui grandes equipes de jiu-jitsu aqui em Pernambuco, na década de 60. Aqui é onde havia a maior competição de jiu-jitsu do Brasil. Todo final de semana não, na sexta-feira, na segunda-feira, toda segunda-feira tem a luta de jiu-jitsu aqui em Pernambuco, no ringue. Luta profissional. Toda segunda-feira tem a luta aqui. Mas era isso foi até alguma coisa assim, ou não? Era televisionado, alguma coisa? Televisionado. Começou televisionado. Foi com a inauguração da TV Canal 2, que foi a primeira televisão de Pernambuco. Aí começou aqui, luta de jiu-jitsu toda segunda-feira. Certo? Aqui foi no Brasil, antes, né? No Brasil, onde teve o maior competição de jiu-jitsu, né? Maior intensidade de competição de jiu-jitsu foi aqui em Pernambuco. Foi de 1960 até 1962. Era direto, né? Aí depois foi devagarzinho até 1968, quando daí não apareceu mais luta de jiu-jitsu. Aí o judô tomou conta. O pessoal de jiu-jitsu passou tudo para judô aqui. Porque não tinha um suporte, assim, uma federação, alguma coisa que organizasse, né? Tivesse as faixas. O judô tinha as faixas, tem aquela coisa toda organizadazinha. Então o pessoal daqui foi tudo os alunos de Taquiano e alunos de Jorge Gracie, foi tudo para o judô. Tá certo? Mas lá no Rio foi o contrário. Em 67, fundou a Federação do Estado da Guanabara, e lá o jiu-jitsu foi crescendo disparadamente, né? Foi crescendo, e aqui zerou. Só voltou comigo em 1983. Então ficou de 60 e pouco até 80 e pouco. Ficou de 70 até 83 sem jiu-jitsu, nada, que zero. Certo? O Antônio Sacramento estava por aqui, mas o Antônio Sacramento era feito eu. Viajava para o Rio, ficava aqui. Ficava lá e cá. Eu encontrei com ele umas 5 vezes lá no Rio de Janeiro. E ele vinha e voltava. Feito eu também. Sim. Entendeu? Aí, pronto, como ele estava afastado daqui, também ele não dá suporte aqui para o jiu-jitsu. Você, mestre, começou... E a Zé Gomes tinha a academia dele, mas era mais voltada para o Vale Tudo. Zé Maria também. As competições de pano acabaram aqui. Certo? E aí você começou com que idade? Quem foi seu primeiro professor? Foi Zé Gomes, que trabalhava com minha mãe, e na época já... Porque a luta livre aqui, o Vale Tudo, é quase igual ao esporte aqui, o futebol, certo? É igual ao futebol. A turma nos campos de futebol, a garotada, brincavam de Vale Tudo e brincavam de futebol. Aqui o Vale Tudo era... Por isso que Euclides Pereira, Ivan Gomes,
e Hilário Silva eram os melhores lutadores do Brasil. Com que idade foi isso, mestre? 9 anos. Aí eu fui na academia de Ivan Gomes, com Zé Gomes passou umas posições lá. Fiquei lá indo sempre, acho que fiquei uns 2 ou 3 meses lá, indo direto. Depois houve a separação dos meus pais e eu fui morar na Mostardinha. Aí foi quando eu fui treinar na academia do Antônio de Sacramento. Tá certo? Pronto, essa é a história da década de 50 e década de 60. Tá certo? Quando começou ali, né? O jiu-jitsu. E agora cresceu do jeito que está hoje o jiu-jitsu. O estado de Pernambuco é o estado que tem o maior número de praticantes de jiu-jitsu no Nordeste. Né? Isso é e aí a gente está vendo agora um movimento também muito forte para esse ano, né? Teve toda essa história da pandemia, onde todo mundo ficou, né, com receio, como é que vai ser o jiu-jitsu depois dessa pandemia, né? 2 anos, aí mais de 2 anos que a gente vem vivendo essa situação. E aí colocou em xeque, né, uma atividade que é luta corporal. É verdade. Porém, quando agora teve a retomada, a gente está vendo realmente uma busca muito grande pelo jiu-jitsu, não só para uma prática de atividade física, mas também como uma forma, né, de melhorar a qualidade de vida, né? É uma coisa que faz o bem para a gente, né, mestre? Não só fisicamente, mas também mentalmente, né? É verdade. Então isso é uma terapia, termina sendo uma terapia. E aí o crescimento junto disso também, de um calendário aí só em Pernambuco de eventos, muitos eventos acontecendo, onde realmente eram poucos eventos que aconteciam, praticamente só os eventos da federação. Teve aqui o Beto ontem, no podcast passado, o Beto Tartaruga e o Cid Clay, vão realizar o Black Bull, e vão ter muito mais outros. A MXA vai fazer também um evento no final do ano, e outros eventos que estão acontecendo. A federação deve fazer uns 4 eventos, e ainda deve ter os eventos que vão ser chancelados, né, pela Federação Pernambucana também, que eu acho que é importante. Mas a gente está vendo aí realmente um crescimento grande do jiu-jitsu, né, mestre? Isso é muito importante, e isso para a qualidade de vida das pessoas é ótimo, porque o jiu-jitsu naquela época, né, como eu estava falando aqui, havia uma rivalidade da invencibilidade, aquela coisa toda. E hoje em dia não, tem as competições direto. Nas academias, no Rio de Janeiro, por exemplo, os alunos eles treinavam de manhã, de tarde e de noite. Tá certo? Isso é muito bom para a saúde, né? Se movimentavam, não se machucavam, porque ficava muito técnico. Hoje nas competições também, ninguém se machuca. Então a competição uma atrás da outra, aquele espírito de rivalidade e querer ganhar de todo jeito, aquela coisa toda, não. Virou uma competição técnica, certo? Bom para a saúde. A pessoa luta 3, 4, 5, 6, 7 vezes, fica com uma saúde muito boa, né? Uma capacidade cardiorrespiratória muito boa para viver, para ter longevidade, né? E tranquilidade também, porque a pessoa fica confiante. Exatamente. Certo? Agora, eu gostaria que os professores reservassem um tempinho para ensinar a defesa pessoal. Pois é, certo? Mas fale mais sobre a defesa pessoal, porque isso me interessa também. Porque a defesa... toda a comunidade de jiu-jitsu, eu acredito que todo professor de jiu-jitsu deveria ensinar a defesa pessoal. Porque a defesa pessoal é o jiu-jitsu raiz. É o jiu-jitsu raiz. É a essência do jiu-jitsu, né? Antigamente eu falava isso e não via ninguém falando isso. Mas hoje você vê muitos professores lá do Rio de Janeiro, né, nas entrevistas falando sobre isso. Esse jiu-jitsu raiz foi um nome dado por um membro da família Gracie, foi agora fugiu a memória o nome dele. Ele sempre fala jiu-jitsu raiz, da defesa pessoal. É o Helson Gracie? Não, Reilson Gracie, que sempre fala. Mas hoje eu vejo muitos professores falando de jiu-jitsu raiz. Sim. Tá certo? O jiu-jitsu raiz é a defesa pessoal. Então é importante porque hoje o mundo está violento. Apesar de tanta modernidade, né? O mundo está muito violento ainda. Tem muita ataque assim, de pessoas no meio da rua, né? Por bandido, né? Por pessoas descontroladas, né? Tá certo? Então a defesa pessoal ela é muito útil.
nesse sentido. E até mesmo porque, mesmo não havendo uma agressão, mas você tem mais confiança. Perde o medo de entrar nos lugares. Né? Não sabe que tem a violência, mas perde o medo de entrar no lugar, de andar na cidade. Ali, né? Não tem medo. Tem vindo alguém ali, se você não tem um conhecimento, você fica receoso da pessoa fazer alguma coisa com você. E você já tendo um conhecimento, então você já se comporta de um jeito que aquela outra pessoa que está vindo em cima de você com uma intenção que não é boa, você já, por você se portar de uma certa forma, já vai intimidar a outra pessoa, né, que está vindo com a má intenção. Exatamente. Então, tipo, de você se comportar, de você botar uma mão na frente, calma aí, não vem para minha frente não, e tal. Não é? Ou se está vindo, você conseguir se afastar, manter aquela sua zona ali de proteção. A confiança, né? A confiança que você sente. História, né? Você se sente confiante, assim, isso já amedronta o agressor. E outro ponto de vista que eu acredito também, né, Barata, que nesse movimento que o jiu-jitsu está acontecendo de crescimento, é uma ferramenta importantíssima nas aulas introdutórias. Ou seja, quando o aluno, o cliente, que hoje em dia tem que ser visto dessa maneira também, o professor ele tem que receber esse aluno, na nossa maneira de ver, iniciando com a defesa pessoal. Porque o aluno ele já sai de lá com sabendo alguma coisa. Ele já vai fazer... O jiu-jitsu que a gente pratica, que é o jiu-jitsu esportivo atualmente, né, mestre? Ele tem uma conjuntura que é um tanto quanto complexa para a pessoa que nunca fez aquela atividade. Então, são muitos movimentos sincronizados, né, que você precisa ter aí realmente uma consciência corporal, que nos primeiros treinos gera alguma dificuldade para a maioria das pessoas, vamos dizer todas, né? E a defesa pessoal, ela pode introduzir e a pessoa sai super feliz porque já saiu de lá sabendo alguma coisa. Exatamente. Então, a tendência dessa pessoa voltar e continuar praticando o jiu-jitsu, tendo a defesa pessoal junto, é uma ferramenta que eu acredito que os professores atuais precisavam realmente começar a praticar, porque tem esse outro lado de ter ali mais gente no seu tatame. Porque o jiu-jitsu que é aquele old school também, né, muito mais o casca grossa, o cara já chega no primeiro dia rolando, termina que muita gente entra e não fica, e vai embora. Né? É verdade. Se você não dá uma atenção especial ao aluno novo, ele fica deslocado e acaba saindo, né? Você tem que entrosar ele na defesa pessoal, principalmente, né? E no exercício básico do jiu-jitsu, né? Vai aos poucos, tem que entrosar ele com a turma toda. Ele tem que se sentir mestre, vamos dizer assim, no grupo. Já que a gente está vendo esse déficit, né, vamos dizer, de professores que não estão repassando o conhecimento de defesa pessoal, né? Qual que seria uma melhor abordagem assim para um professor entender o que passar de defesa pessoal, né? Vamos dizer que ele, vou querer passar aqui defesa pessoal aqui para os meus alunos. O que é que esse professor ele tem que ter, né, ou ter que estar ali atento de uma situação assim que eu faço, né? Eu passo pedaços, mas lógico que por aulas, né? Tipo, vou mostrar uma parte em pé, vou mostrar isso, aí passa uma sequência de situações em pé, mas sendo que na sequência eu penso, começou uma situação aqui, bum, foi pro chão, caiu, e lá no chão o que é que vai acontecer, o que é que eu posso fazer para fazer a reversão e de repente sair daquela situação, né? Qual seria uma dessas abordagens que o senhor acredita ser importante para os professores de repente elaborar um plano de aula de defesa pessoal com os seus alunos? Qual que seria, né? Porque as mesmas técnicas que você usa na competição de finalização, né? Você usa na defesa pessoal. As mesmas técnicas. Você só vai adaptar ao objetivo, né? Tá certo? Vai ser o objetivo de defesa. Tá certo? Você vê que nos cursos de arbitragem, né, da confederação, né? O curso de regra, né? Eles colocam que o jiu-jitsu, o principal objetivo é defesa. Tá certo? Então, aquela defesa você vai usar na defesa pessoal. Tá certo? Você vai só adaptar. Você vai se defender de um soco, vai se defender de um pontapé, de uma cinturada por trás, certo? Um abraço por cima do braço, uma gravata, porque o leigo ele dá uma gravata, né, na rua. Um estrangulamento, um estrangulamento. Então,
técnicas que você pode se defender, um soco de um lutador de boxe, um pontapé de um lutador de Muay Thai, e você vai se defender do mesmo jeito, tá certo? Aí você vai adaptando aquelas técnicas do jiu-jitsu à defesa pessoal, que seria o jiu-jitsu raiz, né? Jiu-jitsu raiz. O jiu-jitsu que Mitsu Maeda ensinou para os Gracie, tá certo? É o jiu-jitsu raiz. Pronto, é isso. Acho muito importante os professores fazerem isso, tá certo? Aí tem alguém que diz assim, você com jiu-jitsu pode preparar uma pessoa para o MMA? Pode. Carson Gracie e Ivan Gomes lutavam Vale Tudo só com jiu-jitsu, tá certo? O Vale Tudo era uma modalidade de luta aqui em Recife, era uma modalidade de luta, tá certo? A pessoa, muita gente vinha aprender só o Vale Tudo, né? E tinha a academia que era só de Vale Tudo, não tinha um professor de jiu-jitsu à frente. Mas a grande maioria, né, 80% tem um professor de jiu-jitsu à frente, tá certo? Então a técnica era de jiu-jitsu. Tinha uma influência do boxe, uma influência da capoeira, mas a parte de pancadaria era os atemis de jiu-jitsu, tá certo? Que eram os atemis que o Conde Koma ensinava naquela época. Era os atemis. O Conde Koma não ensinou karatê, ele ensinou atemi. É técnica de atemi. Tá certo? É o que o pessoal só de jiu-jitsu faz. Hélio Gracie, a técnica de pancadaria dele é atemi. Era atemi, né? De Castro, eles nunca treinaram boxe e luta de contato, né? Como hoje. Hoje você para ir para o MMA, se você faz jiu-jitsu, você tem que aprender o Muay Thai ou outra técnica de pancada, né? Trocação. Por quê? A turma só quer chão. Se fizesse uma defesa pessoal, e também uma prática de vale tudo, né? Como antigamente, eu tenho essa prática de vale tudo, tá certo? E, vou dizer, é uma prática muito eficiente. Muito eficiente. Tão eficiente quanto as técnicas das lutas de contato, nas lutas de pancadaria só. A nossa técnica de atemi é tão eficiente quanto, tá certo? Isso eu digo por experiência própria, né? Sim. Você mesmo já trocou comigo, já fez trocação comigo. E aí, Barata, conta aí. Na época... O mestre, isso em 94, né, quando eu treinei jiu-jitsu pela primeira vez. Então, cheguei na academia e, enfim, o mestre chegou lá, começou a me passar, só tava eu e ele. Ele começou a mostrar exatamente isso. O que eu aprendi com o mestre foi o atemi, né? Era muita pancada em cima, de tapa, de não sei o quê. E, tipo, a gente passou algumas semanas treinando somente eu e ele. E aí depois foram chegando outros alunos. E tem um momento que o mestre dizia, todos os alunos ali, que eram, na época, pelo que eu me recordo aqui agora, acho que eram uns 5, 6. E, tipo, todo mundo ia pra cima do mestre. Não, tinha mais, tinha uns 10. Eram uns 10. Eram uns 10. Todo mundo, pô. Eram uns 10, né? Não, que ia um, e depois ia outro. E depois ia outro. Ia todo mundo em cima e ele... Botava todo mundo pra correr, lembra? Botava todo mundo pra correr. O mais casca-grossa, mais que me enfrentava era ele. Os outros corriam tudinho e ele ficava em cima. Eu largava a tapa nele, mas ele não corria, não. Quando eu insistia muito, que ele recuava, mas... Ele ia em cima direto. O resto corria. Eu dava o cara corria e nem voltava mais. Uma tapa no rosto. Ô, mestre, eu outra vez conversando com o seu irmão, né, com o mestre Andrade, e eu venho da capoeira, então eu vi que tem algumas semelhanças de nomes, nomenclatura de golpes, escala, cutelo, né? Tem Cutelada. Na capoeira tem a escala, que é como se fosse frente, né? Um direto, um direto. O vale tudo daqui, certo? Que eu já disse a vocês, né? Era como futebol. A garotada treinava nos campos de futebol. Uns treinavam futebol, outros treinavam vale tudo. Era uma cultura de vale tudo aqui. Era vale tudo, certo? O jiu-jitsu daqui era vale tudo. Então, assim, eu estava falando... Meu pai, né? Dos nomes que se usavam no Vale Tudo daquela época. Tá certo? Era o martelinho, que era... Martelo rodada?
Era baseado no martelo rodado, mas só que o nosso martelo, certo, do Guatemi martelo, era com calcanhar. Você batia com calcanhar, tem um nome, na capoeira tem outro nome. É martelo. Na verdade, na capoeira é o chute lateral, é o martelo. O martelo é de rodado bico. É o chute rodado pro lado. Esse de calcanhar, que era o martelo, tinha a compasso escala, não sei se na capoeira essa pancada é a escala. Lateral, né, A cutelada já é do Atemi, que é um nome japonês, cutelada, né? De origem, já mais bem japonês, né? Apesar que toda a pancada era Atemi, mas só que como a capoeira usava muito, e a influência de Valdemar Santana, né? Valdemar Santana do Carson Grace. Né? Na verdade, Valdemar Santana já era lutador. Já era capoeira. Valdemar Santana fez várias lutas aqui em Recife, na TV Ring Torre. Lutou com Ivan Gomes, com Euclides, com o Carlson. Com o Cássio foi no Rio, né? Mas aqui foi com Euclides e Ivan Gomes. Então. E na época. O Valdemar foi árbitro da TV Ring Torre também. Então ele aquele pontapé de capoeira dele aqui influenciou o Vale Tudo daqui. Influenciou o Valdemar Santana. Então, os lutadores procuravam dar aqueles pontapés, né? Porque o lutador procura imitar o outro lutador. Aí dava aqueles pontapés de Valdemar Santana, que era o martelo, a bênção, né? Bênção. Que a gente chamava de coice mesmo. Tá certo? Que os guias chamam de pisão, né? Pisão, chamava de pisão. O coice era para trás, o pisão era para frente. Tá certo? Martelo, cutelada. Pronto. Essa foi a influência da capoeira. Certo? Essa guarda de mão, influência do boxe. Não mexe a guarda. Influência do boxe. Influência do boxe. Mas 90% da técnica era jiu-jitsu. E a luta daqui tinha uma prioridade de chão. Não era uma luta muito em pé, feito hoje. Em pé, mas depois ia pro chão. Não é muito feito hoje, se faz no MMA, né? Sim. O Vale Tudo daqui era mais chão. Aí você tinha 40% em pé e 60% era no chão. Meu pai, ele fala que quando eu voltei, né, na primeira vez eu treinei com o senhor ali em 94, estava treinando um tempo, mas aí parei, voltei pro judô, mas aí em 98 para 99 eu voltei, e daí intensifiquei lá com o Marquinho, que depois a gente, né, que era com o senhor também, e aí a gente treinava lá na Boa Vista, no Jandira, ia lá para... Tinha outra avenida também na época e tal, né, com o autorado e tal. E sei que daí, naquela época, o jiu-jitsu já estava o jiu-jitsu que é o esportivo, né, hoje em dia. E aí meu pai começou a dizer, não, esse jiu-jitsu aí não era o jiu-jitsu daquela época não. O jiu-jitsu daquela época era muito de defesa pessoal. Porque ele chegou a praticar isso também, né? Então ele dizia, esse jiu-jitsu aí é o jiu-jitsu novo. O jiu-jitsu daquela época era o Atemi, né? Era de pancada, de tapa, era mais focado na defesa. Uma outra coisa, essa parte esportiva da coisa. Uma outra coisa interessante da época do Vale Tudo é que o regulamento que o Vale Tudo daqui tinha regulamento. Não era uma luta só vence quem finaliza ou nocauteia, não. Tinha um regulamento. Tinha pontuação. A pontuação. E a pontuação veio de Pedro Metério, do Ceará. E Jurandir, Teógenes, aquela turma que vieram do Ceará, né? E o Ceará é o berço do jiu-jitsu no Nordeste. Tá certo? Aí vieram do Ceará e colocaram a pontuação no Vale Tudo. Então toda a luta aqui tinha a pontuação de jiu-jitsu. Era 1 ponto queda, 2 pontos montada, tá certo? E 1 ponto era os 100 quilos, você passou a guarda, fazia 100 quilos, era 1 ponto. Se derrubasse também é 1 ponto, feito o Abu Dhabi, né? Abu Dhabi, quando se derruba e cai no 100 quilos, é 1 ponto. É 1 ponto da queda e 1 ponto de 100 quilos. Já viu isso? Sim. Abu Dhabi é assim. Pronto, aqui era a mesma coisa. Porque às vezes você derruba e não cai no 100 kg, né? Cai em alguma outra situação ali, né? Mas cai no 100 kg, aí eles dão mais 1 ponto lá. Pronto, aqui era a mesma coisa, certo? O MMA começou lá nos Estados Unidos, com o jiu-jitsu, né? O UFC, né? O UFC, mas quando fizeram o regulamento ficou baseado no boxe, certo? 10 para o vencedor, 9 para o perdedor. Isso é baseado no boxe.
com o tempo, né? Com 5 por 1. Aqui não, aqui o regulamento era de jiu-jitsu, é baseado no jiu-jitsu, no regulamento de Pedro Emetério, que foi o criador do regulamento de jiu-jitsu. Sim. Ô, mestre, fala sobre a competição Copa Voadora, era o seu que fazia aqui, né? A Copa Voadora. E Copa Voadora, eu me lembro que era gente pra cá, não sei se é porque eu nunca tinha visto negócio 600 e poucos pessoas. 600 pessoas, né? Tipo, eu me lembro de uma mais de competição 600. que entrei ali no IEP, ali no centro da cidade, e tava gente pra caramba, assim, aquela zoada, aquele alvoroço. Instigação, né? Naquela época tinha aquela questão da rivalidade. Tenho que ganhar. Diferente de hoje. Hoje é mais saúde, né? Hoje é mais competição. Quanto mais competição tiver, melhor, porque o pessoal vai lutar sem aquele estresse. Não, vai lá, vai fazer aquela luta lá numa boa. É como ir para um campo de futebol jogar uma pelada. Ninguém vai pensando em detonar o adversário. Naquela época não, era instigação. Todo mundo achava que ia ganhar. Não queria perder de jeito nenhum para o outro. Era uma coisa mais estressante naquela época. Né? Então, eu fiz a Copa Voadora durante quase 15 anos. A inscrição era muito pouca, então dava muita gente. Vinha o pessoal do Nordeste todo para cá competir. Tá certo? Foi uma das competições que mais levantou o jiu-jitsu em Pernambuco. A Copa Voadora. O jiu-jitsu ficou conhecido no Norte e Nordeste muito pela Copa Voadora. Muito bom. Mestre, a gente está chegando meio que no final aqui, tá? Queria que o senhor desse uma dica, né, se possível, claro, para as pessoas que estão iniciando aí, que têm interesse, né? Tem muita gente que gosta, acha bonito, mas tem medo de começar porque acha de repente muito violento, porque de repente acha muito agarrado. Qual que é a dica para essa turma que acha bom, que acha bonito, né? Mas ainda não começou? Primeiro essa e depois uma segunda etapa, que é a segunda pergunta, para a turma que está iniciando, os faixa branca ali, para eles continuarem. Pronto. Para o pessoal que vai começar a participar das aulas de jiu-jitsu, é uma boa, porque o jiu-jitsu é um estilo de vida, um estilo de saúde de vida, né? Você vai ter mais saúde, você procura também fazer uma boa dieta, tá certo? Ter bons costumes, e você vai ter uma saúde, vai ter vitalidade e possivelmente longevidade, porque colesterol, triglicerídeo, problema de coração, problema de circulação, você não vai ter nunca, porque vai estar fazendo aquele rola direto. O jiu-jitsu é o exercício de maior, vamos dizer, amplitude que existe, é o jiu-jitsu. E procurar também pedir para o seu professor, o pessoal que já está treinando, professor, ensina um pouco aí de defesa pessoal, porque hoje em dia é preciso, isso é importante também. Tá certo? Isso aí. Pronto. Mestre, só uma pergunta que veio aqui na minha mente. O que é jiu-jitsu para você? O jiu-jitsu é filosofia de vida, estilo de vida, tá certo? É saúde fisicamente e mentalmente, né? Hoje a gente vê que tudo é uma coisa só, né? Saúde, o bem-estar do corpo de uma forma geral. É isso aí. Muito bom. É isso aí, galera. Finalizando aí mais um episódio do Fluir Podcast, esse de número 12. Peço para vocês aí curtirem, compartilhar aí também. Comentem o que vocês acharam aqui. Deem dicas de pessoas que a gente pode trazer, que pode agregar aí, né, que possa extrair, que a gente possa extrair o máximo conteúdos aqui para vocês curtirem, né? E essa ideia, tudo que se envolve em esportes de uma forma geral, a gente tá junto aqui, beleza? Max? É isso aí, obrigado aí, mestre, por ter vindo. É um prazer ter essa conversa e aprender aí através da sua sabedoria, né, das suas vivências, experiências, aqui com o Barata, que é seu aluno. A gente é extensão sua, né, também, por eu sou aluno lá do Vitor Hugo, é um excelente professor, excelente pessoa, e que vem da sua origem também. E é como você falou, né, hoje todos somos do jiu-jitsu, né, o jiu-jitsu tinha uma rivalidade muito forte antigamente, mas essa união é que faz a gente desenvolver, e a gente está muito feliz de ter aqui
um dos ancestrais aqui do jiu-jitsu pernambucano e brasileiro e mundial também, porque é muita história, né? É muito Obrigado aí tempo, por ter Marcos, vindo. é muito tempo. Não é todo mundo que consegue ostentar uma faixa coral, né? E é uma honra realmente ter o senhor aqui conosco. Para mim também foi uma honra, tá? E vocês estão de parabéns com o programa, certo? Com esse espaço. E Barata é um exemplo, né? Que saiu da minha equipe, tá certo? Uma qualidade de vida que ostenta, né? Muito boa. Isso acho importante. Isso é o que acontece com muitos praticantes de jiu-jitsu. Gratidão aí, mestre. O senhor que me ensinou é um isso suporte, aí. É um Estou suporte. repassando os conhecimentos que o senhor passou pra gente. É, Com certeza. verdade. Vamos nessa. Os Osso, galera. Osso.